boa tarde a todos. É com muita satisfação que eu retorno a esta casa, pois foi aqui na irradiação que eu me tornei e iniciei os meus estudos espíritas, da doutrina espírita. E depois de 25 anos mudou muito pouco este salão. Apenas as cadeiras se modificaram. A dona Antonieta não está sentada ali mais para abrir os trabalhos de segunda e quarta-feira. Então eu agradeço muito ao Segal, na pessoa da Ana Paula, por ter me convidado para falar com vocês um assunto extremamente importante, que é sobre a adolescência. Desde o início da manhã, que nós tivemos aqui a palavra do Saulo, e agora com o Marcelo, a gente vê que família é uma necessidade de nós trabalharmos a individualidade, seja de nós como pais, seja dos nossos filhos e seja tudo integrado. Na realidade, a família é um laboratório para que o aprendizado seja constante, seja permanente e que todos saiam daqui, na nossa volta para casa, a casa do Pai, melhores do que aqui chegamos. Este é o objetivo da família. Então, quando nós falamos sobre adolescência, nós estamos abrindo um leque importante, porque é uma fase de transição entre a infância e a vida adulta. Sabemos que muitos adultos ainda têm um comportamento adolescente pela sua imaturidade emocional, né? E cada um a seu tempo. Mas essa fase da transição, todos os que estão aqui neste salão já passaram por ela. Uns mais, outros menos, algumas adolescências mais tranquilas, outras adolescências mais conturbadas. Cada um teve a sua fase. E vivê-la de uma maneira cordata, de uma maneira harmônica, sempre é o melhor caminho. Mas como nós estamos num planeta de expiação e provas, caminhando para a regeneração, nós ainda temos muito percalço a trilhar e a fazer essa transposição. Então, vocês vão ver na apresentação de agora, daqui para frente, um pouquinho de uma aula nas faculdades de medicina, quando a gente fala sobre adolescência, e depois nós vamos traduzir e transportar todo este conhecimento assessorado pela nossa doutrina espírita. Nós vamos fazer, então, 5 tópicos para ficar mais didático. O conceito e algumas definições, as características físicas e psíquicas do adolescente, vamos ver como que ele se comporta frente à sua família, como é o seu sentimento, como é o seu contexto espiritual, e vamos terminar no último slide respondendo a o que é uma adolescência feliz. Em Eclesiastes, lá no Velho Testamento, nós temos uma passagem muito linda, que é do capítulo 11, versículo 9, em que se diz: alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. E no Novo Testamento, nós temos então a grande figura do apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, que conheceu um jovem na cidade de Listra, filho de Lóide, Timóteo, em que foi um grande companheiro de Paulo na divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo pelos gentios, para os gentios, e que ele, depois do desencarne de Paulo, passou também a cumprir a sua trajetória como um apóstolo. E numa das cartas de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, ele comenta:
ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Paulo aqui chama a atenção de Timóteo para características importantes a serem vivenciadas enquanto divulgador do Evangelho. Porque Timóteo, ele percorria, juntamente com Paulo, alguns locais, mas depois ele se fixou em Listra, onde era sua terra natal. E Paulo, como tinha todas as outras comunidades que ele precisava visitar e também fundar as comunidades cristãs, ele passou, sob orientação de Estevão, a transmitir as suas cartas. E esta passagem de Paulo relata exatamente o que nós esperamos da nossa vida adolescente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência é o período que vai dos 10 aos 19 anos de idade, em que é marcado pelo desenvolvimento. Aqui nós devemos fazer um parêntese a respeito da pré-adolescência, que é um tempo ainda um pouco transitório dos 10 anos aos 11, mas que faz parte do início das transformações físicas por que este adolescente passa. E nessa fase nós vamos ter inúmeras transformações biológicas. Nós vamos ter alterações do nosso modo de pensar, da nossa psique, com aquisições graduais de maturidade. Nós vamos ter também a alteração da imagem mental, de como se enxerga o seu próprio corpo passando por essas transformações. Existem transformações físicas que elas se dão muito rápidas, outras não. Então, cada adolescente, de acordo com a sua explosão hormonal, que nós sabemos que os órgãos sexuais e parte do sistema nervoso central, a adenohipófise, ela libera na corrente sanguínea os hormônios. E esses hormônios, eles são responsáveis pela maturidade do corpo físico, pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias. E Joana de Ângeles, no seu livro Adolescência e Vida, no seu capítulo 1, ela faz então a introdução do que seria a adolescência, levando-se em consideração a transformação física, a transformação psicológica e também com a aquisição dos valores morais. Então ela diz, portanto, o período intermediário entre as duas fases importantes da existência terrena, a infância e a vida adulta, que se encarrega de preparar o ser para as atividades existenciais mais profundas. Quando nós estamos na faculdade de medicina, quando nós iniciamos no 5º ano a matéria de pediatria, nós vamos ter, numa dessas matérias, uma introdução muito importante a respeito do desenvolvimento físico da adolescência. Então, lá nós vamos ter o estirão do crescimento, o desenvolvimento das gônadas sexuais masculinas e femininas. Nós vamos ter o desenvolvimento dos órgãos de reprodução e os caracteres sexuais secundários. Nós vamos ter a mudança da composição corporal, com distribuição de gorduras, crescimento do esqueleto e da musculatura, e o desenvolvimento do sistema circulatório e respiratório, que promovem, principalmente nos meninos, o aumento da força muscular. Além disso, nós vamos passar por inúmeras transformações neuroendócrinas, ou seja, o sistema nervoso central produz os hormônios que vão tanto no testículo quanto nos ovários produzir os demais hormônios para poder promover a liberação da testosterona no menino e o estrógeno na menina. E esses hormônios, eles são responsáveis por essas transformações físicas. E no desenvolvimento psicológico, existe aquisição
existe ganho? Nós vamos ver também pelo Dr. Eduardo Marcondes, que foi um grande pediatra na academia, em que ele fala que as características psicológicas passam a ser identificadas na criança pela busca da sua identidade. Existe uma separação entre aquela criança que era extremamente dependente do pai e da mãe para se tornar um adulto, um jovem, em que ele vai promover vários questionamentos em relação à autoridade dos pais. Existe uma vivência do aqui e agora. A sua mente psicológica, a sua mente com as suas características físicas em transformação, ele vai pensar apenas naquilo que ele precisa de pensar hoje, agora. Ele ainda não tem a maturidade, muitas vezes, para seguir na sua preocupação com o amanhã. O adolescente passa também por vivências em grupo, né? Existem núcleos bem definidos em que o adolescente precisa se sentir inserido para se sentir aceito. A sexualidade, ele também tem a sua dificuldade de correlacionar a sua sexualidade em explosão pela liberação dos hormônios com aquilo que vem no seu aspecto familiar, daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele foi adquirindo ao longo do tempo, no que o grupo exige dele para que ele possa se transformar num adulto normal perante aquele grupo. E essas tendências grupais muitas vezes vão levar a muitos desajustamentos, né? A muitos desajustes. Por quê? Porque muitas vezes o adolescente inserido naquele grupo, ele precisa de fazer exatamente o que o grupo faz. Ele ainda não tem a maturidade emocional de dizer não. Ele precisa se sentir aceito. E isso nós vamos ver mais para frente, tem muito a ver com o modo que esse adolescente foi criado, do modo que seus pais o ensinaram e do modo com que seus pais lhe passaram as características da vida que ele ia passar pelas dificuldades e que ele ia ter necessidade de superar. E tem um questionamento muito importante na cabeça do adolescente, que nós, como os pais, nós precisamos nos atentar, que é uma inter-relação entre o que é renovação e o que é conservador. Muitas vezes nós vemos os nossos adolescentes com características que vão pender ou para o conservadorismo ou por aquilo que vai ser renovado na sua vida. E Joana de Ângeles, também neste livro, ela coloca as características psicológicas da adolescência, né? Onde o adolescente também vai ter o seu conflito como criança e adulto, ele vai ter a insegurança dos seus rumos no futuro, ele vai ter a timidez ou expansão do temperamento, a imaturidade aos embates e desafios e a fascinação pelo novo mundo externo. Além disso, o adolescente tem o medo de assumir responsabilidades e daí, neste momento, ele se torna infantilizado em determinadas situações. Ele tem também, ela coloca, a dificuldade de visualizar o futuro, né? Como colocou o Dr. Marcondes lá na Faculdade de Medicina, no capítulo de Pediatria. Ele vai sempre pensar no aqui e no agora. Muitas vezes, os nossos adolescentes, determinadas situações, ele tem uma curiosidade extrema, né? Ou então, ele prefere não enfrentar aquela dificuldade e ele faz, então, a sua introspecção. Ele vai ter a sua reclusão social. Além disso, ele também precisa se identificar no grupo em que ele está inserido, né? No grupo a que ele pertence. Isso faz parte do desenvolvimento. E ele pode ter ou não a identificação com os seus pais. E daí, o adolescente na sua família. Nós vemos por esta imagem que a sua contrariedade com aquilo em que nós mesmos colocamos. Muitas vezes nós pais
fazemos a tradução ou tratamos o nosso adolescente muitas vezes como criança. Achamos que ele não tem capacidade para resolver aquilo ou alguma outra situação porque é imaturo. Mas em determinadas situações nós fazemos um contraponto. Nós exigimos do adolescente que ele se comporte como adulto, né? E na sua relação, nós vamos ver que a família, ela é extremamente importante, porque ela tem um valor inestimável na formação física, psicológica e como membro familiar do adolescente. Porque na doutrina, nós vamos ver que o núcleo familiar, ele é necessário para auxiliar os equivocados a se recuperarem dos erros morais. Nós temos que ver naquela criança ou naquele adolescente que está na nossa casa um ser milenar. Ele não é novo como é a sua faixa etária, mas ele já traz consigo vícios, mas também traz consigo os seus acertos. Então, na realidade, a família, ela funciona como um laboratório em que nós vamos tentar recuperar valores e vamos também, como pais, estimular a formação de novos valores que para eles, em vidas anteriores, pudessem não ser tão bons assim. Existem, então, 2 perfis de família. As famílias bênção, que são aquelas em que os espíritos se reúnem com iguais ideais, no mesmo lar, na compreensão dos seus deveres, na busca do crescimento moral, beneficiando-se pela harmonia frequente e pela fraternidade habitual. Além disso, nós vamos ter as famílias provação. Essas famílias, elas têm uma característica do conflito constante. São famílias em que se apresentam desde cedo animosidade interpessoais, nas disputas alucinadas, nos conflitos contínuos e nas revoltas sem descanso. Entre famílias bênção, que são poucas, se nós formos pensar em termos de população, a grande parte das famílias passam pela provação de que seus membros, ao se reunirem, vão passar pelas transformações que são necessárias para o crescimento de todos. E daí Kardec coloca, então, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, os seres se tornam extremamente importantes um para o outro, em que um torce pelo outro, pela sua melhoria, pela sua identificação positiva, mesmo estando em planos diferentes. As famílias ligadas pelos laços espirituais, elas não necessariamente estão todas encarnadas. Você vai ter os seus membros, cada um em algum plano, no plano diferente, ou no mundo dos encarnados ou dos desencarnados. E Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no honrai vosso pai e vossa mãe, que não são os laços da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Enquanto encarnados num mundo de prova e expiação, os conflitos são encarados como fonte de aprendizado. Mas se são conflitos, como colocou Marcelo aqui há pouco, que se estendem frequentemente e que se estendem de uma maneira muito conflituosa, isso vai trazer repercussões no futuro. Vai ser muitas vezes um adulto desajustado. E daí, um adulto desajustado, nós vamos ter um adulto em que a sociedade vai ter que conviver com essas dificuldades. No ambiente familiar, nem tudo são flores, né? Nem todo mundo está sorrindo. Então, nem todas as famílias obedecem aos laços espirituais, dos laços ligados pelo Espírito. Mas nós vamos ter, entre esses conflitos todos, alguns remendos.
Então vai ser um coração que tem as suas dificuldades, que não entende muito como é que ele vai ter que suportar e superar aquelas dificuldades, mas que no fim, quando todos se sentem ajustados, eles vão ver que os remendos surtiram o efeito, que as cicatrizes produziram novos conceitos, em que os aprimoramentos individuais, eles se tornaram aprimoramentos que vão ser seguidos ao longo de toda a sua vida e das suas próximas, muitas vezes em suas próximas encarnações. E para isso, Joana de Ângeles nos afirma: a família é um laboratório moral para as experiências da evolução. Por quê? Porque o objetivo maior da família é a orientação e o aprendizado, é o amor e o perdão. Nós vemos isso não só na materialidade, enquanto não temos o conceito da doutrina espírita, porque muitas religiões, elas trazem também esses paradigmas, né? Eles trazem também estes modelos. Porém, a nossa doutrina, tão abençoada, ela vai nos orientar, orienta o pai, orienta a mãe, e quando o filho, na evangelização ou na própria mocidade, ele vai ter a orientação, o aprendizado e poder colocar isso dentro da sua família. Porque existem vários jovens que são o amparo e o esteio de muitas famílias em que existem pais desestruturados. A gente vê muito isso no consultório. Eu, como gastropediatra, a gente trata muito do estômago de crianças que chegam no consultório com dor abdominal, de adolescentes que chegam com dor abdominal. A gente revira, procura, pesquisa, pede exame e não encontra nada. Aí vocês, conversando com a família ou com o próprio adolescente, ele vai dar a dica: olha, meus pais estão passando por isso, lá em casa a briga é constante, meu pai e minha mãe não se acertam, meus pais são separados, eles não conversam, eu fico parecendo uma bola de ping-pong entre um e outro. Então, o próprio jovem, muitas vezes, ele vai dar a dica do problema que está acontecendo. Quando ele tem a maturidade para entender, ótimo. Mas quando ele não tem esta maturidade, ele vai se rebelar, ele vai ser um adolescente conflituoso e, principalmente, a nossa sociedade atual capta esses adolescentes que são instáveis emocionalmente e imaturos para alguns locais que não são tão bem delineados, como o mundo das drogas, o mundo da prostituição. Então, tudo isso a gente precisa pensar enquanto pais para podermos orientar os nossos filhos da melhor maneira possível. E daí, nós vamos ter a necessidade de entender que a família, ela é fundamental. Por quê? Porque o pai e a mãe precisam saber ouvir o seu adolescente. Assim como o Marcelo comentou aqui agora mesmo, é necessário ouvir. Muitas pessoas, muitos jovens, eles têm muitas coisas embutidas dentro de si, guardadas, e eles precisam de um ombro amigo, eles precisam de ser ouvidos. Eles também precisam de atenção, porque na realidade o adolescente está flutuando entre a vida infantil e a vida adulta. E, consequentemente, ele vai ter a sua atenção muitas vezes negligenciada, né? Mas precisamos dar atenção aos nossos jovens para que eles se sintam acolhidos. O carinho, né? Precisamos mostrar carinho aos nossos filhos, não só mostrar, mas oferecer para ele aquilo que de melhor nós temos. A compreensão, toda vez que nós escutamos e toda vez que nós damos atenção, nós temos a facilidade para compreender e identificar aonde está a dificuldade daquele adolescente para que nós possamos ajudá-lo. E além disso, juntando as características que nós falamos anteriormente, orientar. Nós estamos vivendo num mundo muito complexo. As informações chegam segundo a segundo. E daí a orientação dos pais para os filhos,
mostrando o que é certo, mostrando o que está errado, não simplesmente suprimindo, né, proibindo, mas principalmente orientar, porque muitas vezes a imaturidade emocional do adolescente faz com que ele se sinta perdido. Precisamos amparar, porque muitas vezes o amparo se faz necessário para que ele também possa se autossustentar, para que ele também possa identificar nele mesmo o que ele pode melhorar em si, né? E isso é função do pai e da mãe. Além de educar emocionalmente, trazer para aquele adolescente a segurança familiar, a segurança psicológica, porque na realidade o adolescente, muitas vezes, enquanto um ser dentro de uma família desajustada, ele muitas vezes pode sair muito mais desajustado porque não tiveram pais ou um familiar mais próximo ou um responsável por ele que pudesse lhe orientar. Então, se nós formos aqui colocar dentro de todas essas palavras, se fôssemos tirar duas em que nós pudéssemos, no final, responder o que é uma adolescência feliz, nós vamos ver que a orientação e o carinho e a atenção, eles são fundamentais para a vivência muito harmônica daquele adolescente. Porque muitas vezes a transição psíquica dele, ela é fisiológica. Mas em ambientes conturbados, sociais ou familiares, a responsabilidade é nossa enquanto pais. Daí, nós vamos ver que a visão da experiência vivida por este adolescente na sua família vai ser a visão que ele vai ter na sua vida adulta e como ele vai se comportar. Nós vemos que vários adolescentes que vivem em ambientes estressantes, vários adolescentes que vivem em ambientes conturbados, desajustados, para eles aquilo ali é normal, né? Para eles aquilo ali é a rotina do dia a dia, não estão acostumados a terem outra expectativa, não estão acostumados a terem outra vivência, e daí as coisas se tornam mais complexas e a sua vida adulta também será complexa. Por isso, quando não muito satisfatória, o adolescente precisa ter o esforço pessoal para mudar o destino. Precisa ter uma vontade de modificar a sua vida futura em detrimento daquilo que foi a sua vida enquanto criança e enquanto jovem. Portanto, a nossa responsabilidade como pais, ela é infinitamente importante. Não podemos, mesmo nos pais que se divorciaram, não se pode nunca esquecer que se tem filhos, que é um filho que passa por dificuldades, que tem a necessidade de estar em ambiente harmônico. Então, meus amigos, precisamos sempre pensar no que posso ajudar o meu filho. Será que do jeito que eu estou vivendo é bom para ele? Será que o futuro dele vai ter uma facilidade de encontrar respostas pelo caminho? Será que o meu desajuste emocional do meu esposo, da minha esposa, está contribuindo para que o meu filho tenha uma vida mais fácil no quesito relação interpessoal na vida futura dele? Muitas vezes nós passamos pela vida. São poucos aqueles que passam pela vida e raciocinam de como estão levando a sua vida. Muitas vezes as evoluções são meramente as evoluções da encarnação são meramente produtos do evoluir do dia a dia, né? Então, é preciso que nós pensemos em como nós possamos ajudar os nossos filhos fazendo um reajuste individual. E aí, mesmo nessas situações, Joana de Ângeles coloca que o adolescente, ele tem uma dívida de carinho para com seus progenitores.
E isso está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrai Pai e Mãe. Honrai pai e mãe não é simplesmente assisti-los na sua velhice, mas retornar para eles, muitas vezes, o que eles não nos deram. E aí o adolescente procura, quando bem orientado, quando bem ajustado, ele procura na oração aquilo que ele precisa de se fortalecer para enfrentar os embates, para enfrentar as dificuldades. E os nossos anjos guardiões nunca nos desamparam. Nosso filho adolescente tem o seu amigo espiritual, que vai lhe dar força, que vai lhe dar um estímulo, que vai tentar colocá-lo num caminho mais centrado. E para isso, a gente precisa contar não só com eles, mas também, enquanto encarnados, fazermos a nossa parte. E com relação aos sentimentos, existe sentimento específico de adolescente? Ou todos se comportam da mesma maneira? Não, cada um estando na sua fase evolutiva e nas aquisições do material que trouxe psíquico, no material que ele trouxe das vidas passadas, ele consegue muitas vezes superar pela sua força de vontade dificuldades de sentimentos em que ele está incluso naquela família ou nas relações interpessoais. Momento do autoconhecimento. É inegável, todos nós já passamos por ele. Todos nós tivemos as nossas descobertas psíquicas progressivamente enquanto vivemos saindo da fase infantil para a fase adulta. O adolescente descobre que o pai e a mãe não são heróis. Eles também têm a sua dificuldade, eles também têm a sua imaturidade. Muitas vezes eles não se comportam de uma maneira como deveria ser esperado. E daí ele vai descobrir o mundo. Descobrir o mundo com ajuste é ótimo, com experiência é ótimo. Mas quando nós temos desajustes internos, será que o autoconhecimento do adolescente, enquanto desajustado ele e a sua família, vai ser produtivo? Não vai levar a sofrimentos, muitas vezes, em que este sofrimento vai lhe trazer consequências? E os conflitos vão sempre envolver o quê? A família, o grupo social em que o adolescente pertence e a sua imaturidade. E esses conflitos muitas vezes vão trazer desastres, né? Vão trazer dificuldades no campo do sentimento. E esses conflitos muitas vezes precisam de fazermos o diagnóstico e ver que este comportamento precisa de ajuda. E é da humildade familiar que tem que nascer a procura. Se pai e mãe não têm como ajudar o seu filho, que ele se sinta à vontade para procurar um profissional. Muitas vezes nós recebemos lá no consultório pacientes em que o problema dele é eminentemente distúrbio psíquico. Do adolescente deprimido, adolescente que tem dificuldade nas relações interpessoais, adolescentes que têm dificuldade de visualizar os seus pais como amigos, famílias complexas em que o desajuste, não existe uma fraternidade entre pai e mãe, e as coisas vão tocando na rotina do dia a dia e ninguém presta atenção nos sinais. Então, precisamos ficar atento para que o conflito seja resolvido da melhor maneira possível. E as descobertas do sentimento? As descobertas do sentimento entram um capítulo à parte. Por quê? Como nosso mundo atual ele é repleto de informações e o adolescente está inserido num grupo, muitas vezes ele vai e compra a ideia do grupo, de como agir, se está certo agir assim, se está certo agir errado, para ele ser aceito. E aí ele descobre, muitas vezes, em que o grupo não o satisfaz, apenas o grupo, em que ele vai conhecer uma coleguinha da escola,
do curso de inglês e que ele principalmente vai poder manifestar o seu sentimento interno. Muitas vezes o adolescente entra no mundo dos sentimentos pela paixão, que é diferente de amor. Amor, ela é uma construção diária e exige do ser um aprimoramento pessoal. Ele necessita de ter um aprimoramento, um engajamento com a vontade de amar. E a paixão não, ela é muitas vezes passageira. E muitas vezes o adolescente, por não ser imbuído pela sua própria família de várias explicações do conforto, do consolo e da orientação, muitas vezes ele age erroneamente. Então faz parte de nós, como pais, orientar da melhor maneira possível, porque a cada paixão avassaladora existe uma cicatriz no final. Para cada amor bem vivido e bem situado, existe uma felicidade futura. E muitas vezes, na sua imaturidade, o adolescente não sabe distinguir uma coisa da outra. E daí precisa da orientação. E no seu contexto espiritual, o que é que nós precisamos de orientar o nosso adolescente? A doutrina espírita, ela é rica. Por quê? Porque ela oferece o conhecimento de graça, mesmo no intraútero, para aquelas famílias que já fazem o seu culto no lar, a mãezinha gestante, o bebezinho lá dentro, que ele tem o seu sentimento, ele escuta, ele raciocina no seu conteúdo espiritual e ele necessita deste conhecimento, independente do fator religioso, para se mover no mundo, desde o seu nascimento até o seu desencarne. E daí a nossa doutrina, através dos livros da codificação, ela é extremamente benéfica, porque ela vai ensinar para aquele jovem da onde ele veio, por que ele veio, de como ele age, da melhor maneira possível que ele pode viver e como ele vai chegar no plano espiritual após o seu desencarne. Então, o grupo ou a família que se imbui do culto no lar, da evangelização da infância, da mocidade, da juventude e futuramente pelos cursos do ESD e do ESME, ele vai poder orientar este adolescente a traçar caminhos mais fáceis, a traçar caminhos caminhando de uma maneira mais firme, porque vai lhe emitir conceitos. E eu posso falar, atestar, porque este ano eu faço 25 anos de católica e 25 anos de doutrina espírita. A doutrina espírita não me modificou em pequenas situações, mas ela me modificou em situações em que a minha pessoa melhorou cada vez mais. E nós precisamos, é exatamente isso, trabalhar com o nosso adolescente de uma maneira mais positiva, mais firme, ensinando para ele os conceitos. Vários têm as dificuldades, acham que religião, independente em que religião seja, acha que religião é bobagem. É como falou-se mais cedo, o Saulo comentou, muitos pais deixam para os filhos decidirem a sua religião na vida futura. Ou seja, quando for mais velho, aí o estrago já está feito em muitas ocasiões. Então, precisamos também não só educar, colocar na aula de inglês, na prática de esporte, mas precisamos evangelizar o nosso filho. Não só pelo que nós falamos, mas pelo que nós exemplificamos. E daí o adolescente vai sair com uma compreensão da vida e os seus objetivos essenciais de uma maneira muito mais sólida. A doutrina ou a religião em que ele se insere é um fator importante na formação moral do adolescente. Ele vai ter dentro da nossa doutrina a visão da imortalidade, sabendo que ele tem hoje uma vivência
de acordo com aquilo que ele plantou no passado. E ele vai ter o seu futuro, a vivência, de acordo com o que ele plantou na vida atual, né? Na sua fase atual. Além disso, a lei de ação e reação é importante para que o adolescente se insira neste contexto, para que ele tome cuidado com seus atos, para que ele tome cuidado para com seus pensamentos, para que ele tome cuidado com as suas ações. Porque todos nós sabemos, o plantio, ele é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. E daí, a função da família perante a este adolescente, ela é tão necessária quanto a gente respirar. Então, não podemos deixar o adolescente largado, não podemos deixar o adolescente seguir as questões de grupo. Quando ele está inserido num grupo bom, ótimo, mas não é o que nós vemos na grande maioria na nossa atualidade, né? Nós precisamos realmente investir no quesito educação e demonstrar aquilo que é necessário para a vivência do adolescente. Por quê? Ele vai estar inserido na lei de amor e de caridade. Adolescentes bem instruídos moralmente terão vida futura, enquanto na vida adulta e na fase senil, como pessoas bem estruturadas. Adolescentes mal instruídos ou colocados à margem da sua família poderão não coletar frutos positivos, porque também vai depender da vontade dele modificar o seu caminho. Mas a grande maioria sente dificuldade na sua vida adulta. E daí nós vamos ter lá embaixo no grupamento social a vida comum, né? Aquilo que todo mundo faz, aquilo que o grupo determina, e daí você vai ter muitas vezes que colher frutos não tão bons. E a vida onde nós temos o planejamento moral através da religião vai trazer ao adolescente uma vida mais espiritualizada, onde ele se preocupa com o próximo, onde ele se preocupa em melhorar, onde ele tenta questionar aonde ele está errado, aonde que ele pode errar menos, não necessariamente acertar mais. Então, o nosso papel enquanto pais para com a evangelização dos nossos filhos, a começar dentro da nossa casa, não esperando pela evangelização da casa espírita, ela é de fundamental importância, porque nós somos responsáveis por eles. Nós vamos ter, e é bíblico isso, em que existe uma citação bíblica que diz, no grande julgamento final, né? O que fizestes do filho que lhe confiei? Então, precisamos simplesmente educar, uma educação formal, uma educação espiritual e uma educação moral, né? Para que nós não choremos mais tarde por aquilo que nós não fizemos em prol dos nossos filhos. Então, o que é uma adolescência feliz? O que é que nós podemos visualizar com estas explanações? O que o nosso adolescente pode se transformar num ser adulto futuro engajado consigo mesmo? É apenas sorriso? É apenas conquistas materiais? Ser o melhor da escola, o primeiro aprovado no vestibular? Estar sempre com os amigos, sem dificuldades, conquistando medalhas nas competições? É apenas isso de felicidade que nós esperamos para o nosso adolescente? Lembrando que a vida é um bem outorgado por Deus. E sendo assim, o adolescente, para ser feliz, ele tem que ter uma dignidade a ser respeitada. Ele tem que aprender a se conhecer e viver de acordo com aquele conhecimento que lhe traz benefícios morais. No contínuo da vida, ou seja, desde o seu nascimento até o seu desencarne, há um novo projeto existencial em nova experiência reencarnatória. A experiência reencarnatória atual,
ela é propriedade nossa. Nós precisamos saber o que fazer com ela. E por isso, através do respeito da dignidade, nós vamos ter um bom cumprimento daquilo que programamos antes do nosso nascimento. Ele precisa então respeitar a si mesmo, respeitar a família e respeitar a sociedade em que ele está inserido. Ele precisa respeitar a vida, não pode sair fazendo tudo que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Isso é atributo da educação em que nós transmitimos e do exemplo que o seu pai e a sua mãe passam para ele. Ele vai utilizar todas as experiências do dia a dia como fonte de aprendizado. Seja uma experiência ruim, seja uma experiência positiva. Porque se ele tiver a cumplicidade do seu pai e da sua mãe e ter a liberdade de perguntar: isso está certo? Isso está errado? Ele vai ter o poder de discernir e aprender o que é melhor para ele. Ele vai colaborar para a harmonia familiar, porque ele, sendo um ser ajustado aos conceitos daquela família, aquela família se une e ela vai estar emocionalmente estável. E quando ele utiliza então da oração e da fé, simplesmente ele consegue visualizar, mesmo na sua materialidade, caminhos muito mais fortalecidos, onde ele sabe em que a religião em que ele se insere lhe dê segurança para enfrentar as dificuldades. E a nossa doutrina, ela é bendita porque a lei de consoladora, ela demonstra uma fé em que nós possamos raciocinar entre o certo e o errado. E daí, o adolescente, ele vai poder, com todas essas características que podem lhe trazer felicidade, ele vai poder ajudar o seu amigo, que muitas vezes passam por desajustes familiares e sofrem calados, ou se entregam a grupos e fazem o que o grupo quer. Ele vai poder consolar, ele vai poder abraçar, simplesmente muitas vezes ficando calado, mas tem um ombro amigo. Ele vai poder ter a mãe, muitas vezes, como um amparo, o pai como um amparo, um responsável como um amparo, porque ele vai poder ajudar aquele que não tem necessidade e não tem condições, muitas vezes, de se promover sozinho. Ele vai ver na dificuldade do outro uma fonte de trabalho, uma fonte de aprendizado em que ele pode e deve ajudar em sociedade. Ele vai ter uma família harmônica, pai e mãe que caminham juntos, não só nos momentos felizes, como nós estamos vendo aqui, mas principalmente nessa figura de baixo, onde nós vemos uma mãe consolando o seu filho, a sua filha, passando por momentos difíceis. Ele vai ter a segurança psicológica, ele vai ter o apoio da família, vai poder ajudar os seus avós, vai poder enxergar no seu avô e na sua avó um contínuo de aprendizado que chegou até ele. A experiência dos mais velhos conta muito. Nós é que não estamos habituados a escutar os mais velhos, porque mesmo como adultos, nós muitas vezes prestigiamos o aqui e o agora. E daí, sempre ajudando. Por quê? Porque tudo isso que faz o adolescente feliz, ele preenche a lei de amor. Ele preenche a lei de caridade. Ele preenche a lei de aprendizado, de honestidade. Ele se torna um adulto ou um jovem adulto muito mais sedimentado moralmente, porque ele vai ter a figura do Cristo no seu coração. A imagem do Cristo, ela deve permear a nossa psique nos momentos ruins, mas principalmente nos nossos momentos de felicidade. Porque sem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa vida seria muito vazia. E nós temos a obrigação, enquanto pais,
apresentar o Cristo para o nosso filho desde o intraútero. Porque nós não sabemos se aquela criança que está conosco, ou aquele jovem que vem chegando no seu período de crescimento e desenvolvimento físico e psicológico, nós não sabemos se ele conheceu o Cristo em vidas passadas. Então, a responsabilidade da educação de uma família, de pai e mãe para com seus filhos, principalmente alicerçada nos conhecimentos cristãos, ela é fundamental para uma sociedade mais harmônica. O que nós vemos hoje na sociedade são comportamentos bizarros, onde o bizarro é que é o correto. Entende-se bizarro por tudo aquilo que sai de ambientes acolhedores, onde a dificuldade em se entender um comportamento normal passa por comportamentos anômalos, onde o comportamento cristão é demodé, onde o comportamento de caridade está fora de moda. Então faz parte e a necessidade de nós, como espíritos encarnados, mais velhos do que os nossos adolescentes, apresentarmos o Evangelho do Cristo para ele. E eu tive a grata satisfação de apresentar para os meus filhos o Cristo. Eles são a minha filha hoje, a Aline, está com 20 anos, recém-saída da sua adolescência, e o Lucas, com seus 18 anos, dentro da sua adolescência. Eu posso aqui atestar que eu não tive uma dificuldade. Tivemos dificuldades, assim, de compreensão, mas nunca tivemos a dificuldade de não ensinar e eles não quererem aprender. E para isso eu contei com a ajuda do meu esposo, que de público aqui eu agradeço a ele por ter me ajudado a compartilhar, por ter me ajudado a educar dentro de uma nova doutrina, de um novo conhecimento, os meus filhos. Ele foi importante porque ele já era de meio espírita e ele já tinha muitas vezes o conhecimento e pôde me ajudar nisso. Então, os meus filhos, eles são pessoas que, com a graça de Deus, eu não tenho uma vírgula a reclamar deles, né? Não são filhos perfeitos, porque têm os seus aprendizados a serem feitos, mas eles são filhos que trazem dentro da sua bagagem moral coisas muito positivas, e muitas vezes eu me pego aprendendo com eles aquilo que às vezes eu já deveria saber. Então isso para mim é a maior gratificação que eu tenho de ser mãe. E isso para mim me traz segurança, né? Porque infelizmente nem todas as famílias que deveriam de ser felizes, elas deveriam ser felizes, elas deveriam ser harmônicas, não têm esta contribuição. Mas para elas, um recado. O aprendizado, ele é diário, ultrapassa os 100 anos de idade física, porque o aprendizado, ele é milenar. Então, nós vamos aprendendo no dia a dia, para que amanhã nós possamos fazer melhor do que nós estamos fazendo hoje. Muito obrigada.